Meus irmãos, a paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Júlio Fernandes. E através desse pequeno vídeo eu quero trazer uma meditação bíblica para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Quero ler um texto, Marcos capítulo de número 6, versículo de número 35 ao 37, que diz assim: E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Essa passagem bíblica fala acerca da primeira multiplicação dos pães e peixes, onde é o único milagre narrado pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E todos eles dão o seu parecer e a sua visão com um único foco: mostrar que Jesus tem poder sobre qualquer contexto vivenciado e tem poder para solucioná-lo e liberar aquilo que nós precisamos. Porém, Marcos, ele vai nos dar alguns detalhes que vale fazer lembrança para que você possa entender quais são as suas responsabilidades diante do reino e entender que devemos olhar para aquele que pode mudar a nossa situação. A Bíblia vai dizer que os discípulos, percebendo que o dia já está avançado, onde havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças, no deserto de Betsaida, percebendo eles que as suas condições financeiras não eram aptas para tamanha multidão, eles identificaram alguns problemas e disseram até Jesus. O primeiro problema que eles identificaram era que eles estavam no deserto. O segundo problema que eles identificaram já era hora avançada, ou seja, está saindo do dia e tendo o princípio da noite. Sendo assim, os comércios da metropolitana estariam fechados e não teria como se alimentá-los. E terceiro problema que eles identificam é que eles tinham apenas 200 dinheiro, insignificante para tamanha multidão. E o texto vai dizer que eles tiveram a audácia e a capacidade de identificar 3 problemas que aos olhos deles era impossível para aquela multidão pudesse serem abençoada. Note que eles tiveram a audácia de identificar, mas você vai perceber que eles não tiveram a coragem de identificar aquele que poderia mudar a situação que estava justamente com eles. E nós, seres humanos, somos assim, propícios a identificar o problema, conseguimos enxergar aquilo que está nos machucando, conseguimos enxergar aquilo que nos causa dor e tristeza, mas nós não conseguimos detectar aquele que sempre esteve conosco, aquele que sempre nos auxiliou, aquele que sempre nos ajudou. E o engraçado é que Jesus estava com eles, próximo deles, e eles não entenderam que o mesmo Jesus que estava com eles poderia mudar todo o contexto. Então a Bíblia vai dizer que, assim como eles identificaram os problemas, Jesus o responsabiliza a eles dizendo assim, ó: Dai-lhe vós de comer. Jesus está mostrando que aquele que tem poder de identificar o problema, também tem o poder de identificar aquele que muda, aquele que faz. Só que os discípulos não tiveram essa percepção. É mais fácil a gente falar do problema do que falar da solução. É mais fácil da gente falar do impossível do que falar do possível. Mas se nós servimos um Deus tão poderoso, nós temos que entender que tudo o Senhor pode fazer. Uma certa feita, em Lucas capítulo 1, verso 37, aquele diálogo entre Gabriel e Maria. Então o autor vai escrever: porque para Deus nada é impossível. Então, assim como eles já alegaram a Jesus os 3 problemas, Jesus o responsabilizou dizendo: ide procurai. A Bíblia vai dizer que eles procuraram e encontraram um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Note que no mesmo palco eles identificaram 3 problemas e no mesmo palco, supostamente aos olhos dele, não tinha solução. Mas o menino estava lá, Jesus estava lá, o que eles precisavam da multiplicação estava lá também. Então a solução nunca esteve longe, sempre esteve perto. O milagre de Deus sempre esteve ao teu lado, é você que ainda não percebeu.
É que nós estamos tão ocupados em detectar os problemas e esquecemos de mostrar que Jesus pode resolver o nosso problema. Eu sempre digo que nós, seres humanos, enfrentamos grandes intempéries da vida. E os problemas são grandes. Mas nós temos que aprender a mostrar para o nosso problema a grandeza do nosso Deus. Porque o nosso Deus é poderoso, adorado na terra, temido no inferno, e Ele pode solucionar todo um contexto de uma vida. Então não seja como os discípulos, que identificaram o problema, mas não identificaram a solução. Que nesta manhã, nesta tarde ou neste dia, não sei qual o momento que tu vai assistir esse vídeo, mas que você interprete bem. Deus tem poder para mudar todo o contexto, desde que você enxergue Ele no meio dessa luta que você tem enfrentado. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Fique na paz.